Dos 37 réus julgados no caso do Mensalão, 25 foram condenados. Todos eles recorreram. Nessa nova fase do julgamento, o Supremo Tribunal Federal vai analisar os primeiros recursos pedidos pelos 25 réus condenados no ano passado. Mas o que são esses recursos chamados de embargos de declaração e infringentes? Eles estão previstos em lei? Como entender o momento considerado histórico pelo qual a justiça brasileira está passando? É o que a gente explica agora. A população tem que entender que os réus eles têm direito à defesa. E esse julgamento hoje nada mais é do que o exercício do direito à defesa dos réus. Em caso de condenação pelo tribunal, como é o do Mensalão, os réus dispõem de recursos para que essa decisão seja revista. Entre eles estão os embargos infringentes e os embargos de declaração, cada um com uma função e requisitos diferentes. Os de declaração são para esclarecer contradições, omissões e obscuridades em uma sentença judicial. Já os embargos infringentes são um recurso exclusivo da defesa quando uma decisão não é unânime. A discussão que está em causa é: esses embargos infringentes são possíveis no direito brasileiro? Esse tipo de recurso está previsto no regimento interno do STF. Porém, a questão é polêmica por conta de uma lei dos anos 90 que deixa no ar se eles teriam sido revogados ou não. Essa é a discussão que vai ser enfrentada e o que é importante não é uma decisão somente para o caso do Mensalão. A decisão que for tomada nesse mês ou nas próximas semanas vai criar um precedente para próximos casos. Este advogado entende que manter esse recurso seria importante para a sociedade. Eu acho que para a sociedade como um todo, a sociedade brasileira como um todo, seria muito importante a manutenção desses recursos e da possibilidade de julgamento, para que depois, amanhã, não se venha acusar a sociedade como um todo de que este foi um julgamento de exceção. A comunidade jurídica também está na expectativa do desdobramento do caso, que apresenta uma complexidade. Se eu for preso ou você for presa, nós teremos direito a ser julgados não só por um juiz de primeira instância, mas por um juiz de segunda instância. No caso do Mensalão, ele é polêmico porque eles foram julgados pela primeira vez pelo STF. Eles não têm a quem recorrer, o STF é a última instância. O caso dos embargos infringentes seria uma modalidade de recurso que permitiria a rediscussão do caso. Isso entra em confronto um pouco com a sensação de justiça que alguns brasileiros sentem com relação ao caso do Mensalão. Com esses recursos, existe a possibilidade de revisão da sentença com redução de pena, absolvição de crimes menores, mas não a absolvição total. Existe possibilidade, caso os embargos sejam admitidos, de absolvição de alguns crimes específicos, crimes menores, mas em geral a condenação é mantida. É a primeira vez que um julgamento nesse formato acontece no Brasil. Esse é um caso emblemático para a comunidade jurídica, para a população brasileira, é um caso muito específico, é um momento histórico.